Como vocês viram na intro, a série é totalmente em espanhol. E isso é importante porque, se você for jogar para o português, a tradução ficou Sem Limites. E se você for procurar por esse título, muito provavelmente você vai dar de cara com esse filme aqui, ou então com essa série que é inspirada no filme. Eu até fiz questão de colocá-los em inglês justamente para diferenciar ainda mais. Mas esses dois também são conhecidos como Sem Limites. Confesso que eu nunca assisti a série, porém o filme é bastante interessante. Ele conta a história de uma pílula que, ao ser ingerida, libera 100% da capacidade do cérebro. Caracas. Muito foda, mas não é o foco deste vídeo aqui, e sim a série em espanhol, que eu só fiquei sabendo depois de assistir ao episódio do Rodrigo Santoro no Podpah. Essa é a vantagem de acompanhar esses episódios quando tem atores, dubladores, diretores. Eles sempre dizem alguma coisa interessante, e se você já é fã do trabalho da pessoa, não custa nada ir lá conferir, e foi o caso. E lindezas, eu confesso pra vocês que me surpreendeu bastante. Os 6 episódios já disponíveis no Amazon Prime. Mas não tem nada de merchan pago aqui não. Vão contar ali em cada um dos seus 40 minutos a jornada histórica do Fernão de Magalhães. E assim, por se tratar de uma coisa de época envolvendo navegação, infelizmente não tem como assistir essa série sem perceber ali os detalhes e referências que muito provavelmente serviram de inspiração, como por exemplo, Assassin's Creed Black Flag, Piratas do Caribe e até mesmo a série Vikings, seja na fotografia, na trilha sonora ou até mesmo na dinâmica entre os personagens. Tudo isso nem de longe vai tirar sua imersão e dizer assim, ah, isso aí é cópia de tal coisa, ah, isso aí é imitação de tal outro. Não, tudo que vai fazer é você escutar um trecho, escutar uma trilha, ver uma cena e falar, putz, já vi isso antes em algum lugar. Só que não de uma forma negativa. Não dá pra dizer que é plágio, é simplesmente inspiração. Até porque o contexto, o histórico, tudo isso bebe da mesma fonte. Porém, como todas essas obras anteriores fizeram bastante sucesso, é impossível assistir essa feita agora e não lembrar delas. Ah, agora eu entendi! E claro, se você já gostou das anteriores, é muito provável que goste dessas aqui também. E se não gostou, eu acredito que pode gostar também. Até porque a série é dinâmica. São 6 episódios com 40 minutos cada um, tentando contar uma história que levou praticamente 3 anos para acontecer. Então o fato deles terem que pegar muitos acontecimentos que ocorreram em muito tempo e colocar de forma picada, resumida em 40 minutos de 6 episódios, faz com que eles se tornem bastante dinâmicos, bastante assim, funcionando na espécie do empurrão. Parabéns. Algumas das cenas vão dar a impressão de que precisariam de um pouco mais de desenvolvimento, porque parece que não foram tão naturais assim a sua transição do ponto A para o ponto B, tanto de forma física quanto de forma ideológica. Exemplo, sem spoilers. Detalhe, não são spoilers, porque são detalhes que a história já mostrou pra gente. Então, se você não aprendeu isso nas aulas de histórias, você dormiu no fundão ou faltou nesse dia. Mas bora lá, o Fernão de Magalhães tem um problema, ele não consegue apoio, não consegue financiamento do rei português, então ele decide procurar o rei da Espanha. E a forma como essa tomada de decisão, vou sair aqui do rei de Portugal para ir lá pro seu maior concorrente, o seu maior vilão, o seu maior... Né, eles estavam em treta na época. Vem tranquilo, vem tranquilo. Para tomar essa decisão, para chegar nesse cara aqui, foi muito estalar de dedos. Eu senti que faltou ali um pouquinho de malemolência, um pouquinho de caldo, um pouquinho de tempero para fazer a cena ser um pouco mais natural. E não dar a ideia de que o ator ali, no caso, o Rodrigo, já sabia o que tinha que fazer, já tinha o roteiro decorado, falou, não, eu já sei que eu tenho que fazer essa outra fala aqui, então eu vou fazer um corte seco. Essa é a sensação. Muitas das cenas que resolvem alguns problemas dão a ideia de que foram um corte seco, não em questão de edição, mas em questão de roteiro. E isso faz com que você vai ter que prestar um pouco de atenção sim nas coisas que estão acontecendo, porque se você piscar 2 ou 3 vezes, você vai ficar, epa, pera, como é que tal coisa se conecta com a outra coisa ali? E mais uma vez, nem de longe isso faz com que a série, cada um dos episódios sejam maçantes, sejam chatos ou até mesmo muito difíceis, complicados de serem entendidos. Não, exige um pouquinho de atenção sim, só que não é um bicho de 7 cabeças. Gostou, né? Por favor, me digam que vocês pegaram essa referência, por favor. É claro. Outra coisa que facilita bastante se você quiser maratonar a série é que ele praticamente utiliza os elementos 80-20 que parece que também é utilizado lá no anime do One Piece. 80% do episódio, o grosso dele, tem bons diálogos, tem um bom desenvolvimento de personagens, a gente consegue entender o ranço que tem ali entre os portugueses e os espanhóis. A gente consegue entender as motivações dos personagens, porque por mais incrível que pareça, riqueza, lucro, fama é praticamente assim secundário, são como consequências na motivação dessa
essa galera e isso é muito foda. Então ver tudo isso na parte grossa ali dos 80% do episódio faz com que eles passem rápido. E os outros 20% interessantes estão nos finais. Cada gancho é um mais legal do que o outro que você pega e fala, eu preciso ver o que acontece depois. E atenção, confira a classificação indicativa da série porque tem algumas cenas que pode assim te incomodar bastante. Tem cena de violência física, gráfica, gente morrendo, sangue espalhado pra tudo que é canto. Também tem cenas de violência sexual. Então, né, se você tiver o estômago meio fraco, fica aí a atenção. Presta atenção. E falando dos sangues e cabeças rolando, os efeitos visuais, tanto práticos quanto digitais, são muito bonitos. Tem hora ou outra ali que a gente vê, percebe que tem efeito CGI, só que eles são muito bonitos, a paleta de cores é sensacional. E eu, particularmente, eu sou suspeito pra falar, mas eu gosto dessa visão panorâmica gigante aqui que eles colocam, mostrando os navios em alto mar, aparentemente muito longe um do outro, aparentemente sem marcação, sem formação. E pode até ser esses casos, mas aqui fica um negócio bonito de ver, é interessante pra caramba. E outra coisa interessante é que durante todo o momento é falado ali que o Magalhães quer encontrar a passagem dos mares. Então a gente fica com a ideia pressuposta de que quando isso acontecer, mas você falou que não ia contar spoiler. Cara, isso é coisa de história, você sabe que ele vai chegar onde ele quer chegar. Porém, tudo te faz acreditar que quando acontecesse isso, fim, ia acabar. Não, tem muita coisa interessante ainda que acontece depois disso, e eu não estava esperando, me foi pego de surpresa e isso foi sensacional. No momento em que eu falei, pronto, agora vão subir os créditos finais, não, tem muita coisa. Só que eu posso ter dado a intenção de que tem cena pós-crédito. Não tem. Essa série, nas palavras do próprio Rodrigo Santoro, não sei a pronúncia correta do nome dele, foi uma série planejada para acabar nesses 6 episódios. E isso é bom, até porque séries que vão se dilatando no decorrer do tempo, vão se renovando temporadas, tendem a ficar chatas, tendem a ficar maçantes, The Flash que o diga. E caso você tenha acompanhado a maratona The Flash, ele volta na segunda. Então, lindezas, a partir do momento em que essa série pega ali todos os elementos que as grandes navegações, as grandes descobertas tinham, com muito mais intensidade naquela época, não que hoje não tenha, mas naquela época o negócio era levado à 10ª potência, como por exemplo o desconhecido, as dúvidas de cálculo, não tinha GPS naquela época, as questões de lealdade e consequentemente as questões de traição envolvendo ali países ou até mesmo pessoa para pessoa, a dificuldade de lidar com um encontro entre novos povos, tudo isso, dá um negócio a mais na série, é muito legal. Se você tiver oportunidade, assista. Tem algumas coisinhas ali, alguns detalhes que fazem a gente ficar meio nhé. Por exemplo, assim, as cenas de ação. A última luta é sensacional, 0 defeitos. Porém, as outras, você percebe que faltou ali uma espécie de malícia na hora de dirigir. Você sente que tem alguns golpes que... Não é que você sente, você vê que aquele golpe não machucou aquela pessoa e mesmo assim ela cai. Faltou um toque ali da direção. Isso, infelizmente, pode sim te tirar um pouquinho da vibe se você for muito chato que nem eu. É chato pra caralho. Uma observação importante. Eu assisti a série praticamente toda legendada no áudio original em espanhol e é muito interessante porque o Rodrigo também chegou a comentar lá no Podpah que nos momentos em que ele tinha que falar em português, ele realmente falou em português arcaico lá de Portugal, porque pode acontecer de uma série mesmo retratando outras culturas, outros povos, deixar tudo no mesmo idioma, seja ele em inglês, espanhol, em italiano, seja lá o que for. E aqui não, eles tiveram esse cuidado com os detalhes que deixa a experiência um pouco mais rica, é muito legal, só que a dublagem também tá muito boa. Vejam só esse trecho. Meu bebê deve ter nascido há 2 meses. E você? Você tem família? Sim, Tenho. Aí está ela. me referia a filhos. E por tudo isso eu dou 4 fãs pra essa série. Eu achei muito divertido tudo. Eu gostei da trilha sonora, eu gostei da fotografia, eu gostei da dinâmica entre os personagens e principalmente eu gostei da surpresa que vem depois do fato histórico mais conhecido acontecer. Isso pra mim foi muito 10 mesmo. Só não dou 5 fãs porque todos esses elementos carregam aquela sensação de já termos visto antes, até porque elas bebem da mesma fonte das séries e filmes e obras que eu citei anteriormente. Mas essas são as minhas impressões, agora eu quero saber a de vocês, deixem aqui nos comentários, bora trocar uma ideia. E me digam aqui também qual que são as obras favoritas de vocês em relação aos 2 protagonistas, o Rodrigo e o Álvaro. Eu particularmente gosto muito do 300, apesar de ser muito fã de O Bicho de 7 Cabeças e também de Carandiru. E confesso que do Álvaro eu assisti apenas 2 coisas, La Casa de Papel e um outro filme que eu esqueci totalmente o nome, mas tem uma pegada muito da hora ali de viagem no tempo, que é esse aqui que tá aparecendo na tela pra vocês. E se vocês conhecem outros filmes, outras obras desses 2 personagens, deixem aqui também nos comentários, bora trocar aquela ideia marota. Depois, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de conteúdos, comentários e reacts feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!